Bom dia, irmãos. Hoje vocês vão agradecer por ouvir só em português, mas uma pena que... Mas lá no slide vai aparecer o texto em japonês, né? Então, quem entende japonês vai poder acompanhar. Tá joia? Semana passada nós falamos sobre Maria, né? Nesse mês das mães. Falamos sobre a primeira das duas mulheres de coração excelente que a gente viu, e a gente pôde aprender com a vida de Maria que pessoas nas mãos do Senhor podem ser grandemente usadas para abençoar. Aliás, nós fomos alcançados pela obediência dela, pela rendição dela ao propósito de Deus. E a segunda mulher que eu gostaria que a gente pudesse ver, e nós vamos encerrar então essa minissérie, na verdade 2 capítulos apenas, Mulheres de Coração Excelente, no livro de Juízes, capítulo 4. Nós vamos falar sobre Débora, uma mulher de coração excelente, e historicamente ela é conhecida como a mãe de Israel, mãe da nação de Israel, não porque ela gerou, a mãe que gerou foi, na verdade, Sara, veio Sara, mas ela é considerada pelo cuidado que ela tinha com a nação de Israel, no seu tempo, no momento, na circunstância que ela vivia. E o que uma mulher, só lembrando, o que uma mulher poderia fazer num contexto onde a maioria, quem estava à frente eram os homens, onde mulher não tinha um papel tão que tinha de grande importância em termos políticos, em termos de decisões. O que uma mulher nesse contexto poderia fazer? E só lembrando que mesmo que a Bíblia mostre um contexto que aos nossos olhos pareça machista, não é que a Bíblia concorde, não é que a Bíblia concorda, os princípios da Bíblia concordam com esse posicionamento das pessoas da época. É uma narrativa dentro de um momento da história em que Débora assume um papel muito importante na história da igreja, e eu gostaria de trazer então isso para os mês das mães, para as mulheres, mas também para nós homens. Qual é o nosso papel? Como nós estamos assumindo o papel que Deus nos colocou, que Deus confiou a nós. Era tempo de desordem espiritual em Israel. Imagina um povo todo revirado. Desordem em todos os sentidos. Deixa eu pedir para o Zé ajudar. Aí. O contexto era esse aqui. Deus primeiro levanta Otoniel e Eude como libertadores de Israel, que eram chamados juízes. Eles não eram juízes de toga que ficavam lá julgando as causas no STF, mas eles estavam ali, então eram levantados por Deus. No momento de opressão de Israel, Deus levantava homens, escolhia essas pessoas para que eles liderassem uma campanha militar, uma guerra contra os inimigos. Então Deus usou Otoniel e Eude
como libertadores. E por 120 anos Israel passou por um momento de tranquilidade em relação aos vizinhos que tentavam invadir e tomar Israel. Mas a gente percebe que a situação não era apenas uma questão, puxa, resolveu o problema, agora está tudo tranquilo, agora vamos voltar à vida, fazer o que tínhamos que fazer o que fomos impedidos de fazer. Mas mostra a tendência do coração humano quando as coisas se tranquilizam. Nós relaxamos, nós baixamos a guarda. E não foi diferente com a nação de Israel, porque eles são a representação do que a nossa vida é. Eita, está difícil, acho que precisar da sua ajuda mesmo. Mas, depois de 120 anos de paz, o povo volta a afastar-se de Deus, como diz capítulo 4, versículo 1. Mostra a tendência do nosso coração. Quando as coisas aliviam, quando as coisas vão bem, a gente relaxa. E aí baixa o nível de princípios e valores e começa a fazer concessões, começa a liberar, começa a permitir que coisas que antes não estavam ali façam parte da nossa vida. O povo voltou a afastar-se de Deus. E Débora estava servindo a nação de Israel nesse contexto. E aí você vai olhar um ciclo muito repetido no livro de Juízes. Isso eu coloquei de uma forma bem resumida. Toda vez que o povo se afastava de Deus, o que acontecia? Vinha desordem, vinha afastamento espiritual, havia esfriamento social, religioso, político, tudo ficava revirado. Às vezes a gente acha que a solução está lá em cima no STF, a solução está ali no Palácio do Planalto, às vezes a gente acha que a solução está numa lei que tem que ser assinada, mas não é por aí. O nosso grande problema é o nosso próprio coração. Porque é assim que retrata a Bíblia a nação de Israel, que é a nossa história. Quando o povo se afasta de Deus, tudo começa a dar errado. E eu não estou falando financeiramente, não falando profissionalmente. Porque muitas vezes dá a impressão de que se afastar de Deus, e agora eu tenho mais tempo para trabalhar, para ganhar mais dinheiro e as coisas vão encaixar. Não é nesse nível. O buraco é um pouco mais embaixo. O caos social, o caos moral, o caos espiritual se tornou parte do povo de Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A nossa cidade é uma cidade pequena. A cidade extrema também é uma cidade que não tem tantos faróis, tantas placas. Mas imagina uma cidade grande, São Paulo, onde o governo diz assim, está revogada todas as placas, toda lei de trânsito, a bagunça que ia virar. Era o que estava acontecendo na nação de Israel. Não havia rei, não havia liderança, não havia quem respondesse pela condução política, social e espiritual do povo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Não é muito diferente de hoje. Quando as pessoas dizem, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista, meu corpo, minhas regras. Deixar tudo na mão das pessoas é um grande perigo. E Israel estava vivendo isso. E nesses dias de caos, Deus chama pessoas para servirem ao reino. Após coisas em ordem. E nesse dia, nesse tempo, Deus chamou Débora. E a vida dessa mulher traz princípios que valem para toda a nossa vida, em todos os momentos. Aliás, deixando de dar ouvidos aos princípios que Deus dá na palavra, é que a vida se torna um caos. E nós podemos aprender com a vida dessa mulher, que ela, mesmo sendo uma pessoa de pequena significância na sua época em termos de, porque por ser mulher, apesar de estar numa posição de juíza, ela fez a diferença que outros juízes não fizeram. Outros homens, outras pessoas levantadas para fazer e não fizeram. Em primeiro lugar, ela era uma profetisa, diz o texto.
E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Apenas outras duas mulheres na Bíblia são citadas como profetisas. A primeira delas é Miriam, irmã de Moisés. E a segunda, no Antigo Testamento, e a segunda é Hulda, que a história da igreja cristã diz que provavelmente ela era a esposa do profeta Isaías. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 22. A Débora, essa Débora aqui do texto de hoje, ela não era profeta como Isaías, como foi Ezequiel, como foi Daniel, que pregavam a palavra de Deus de forma pública, mas ela anunciava, a semelhança deles, ela anunciava a palavra que vinha da parte de Deus de forma específica para alguém. Ela falava da parte de Deus, e o que Deus falava por ela era Deus falando. Como se Deus falasse por meio dela, era a porta-voz de Deus. E apenas lembrando, gente, que naquela época não tinha Bíblia como nós temos hoje. Nós temos hoje a revelação nas nossas mãos. Eles não tinham isso aqui para consultar. Eles não tinham esse recurso para que eles pudessem saber a vontade de Deus para ele. Então Deus usava pessoas, profetas, que falavam, traziam a sua vontade. E nesse momento da história de Israel, eles estavam em opressão por 20 anos. Eles estavam sofrendo por 20 anos depois de terem sido libertos de Deus, terem se afastado de Deus e agora estavam sofrendo. E Deus então levanta Débora como profeta, como profetisa, para dar uma ordem direcionada a um homem chamado Baraque. Versículo 6. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naphtali e Zebulon, para irem ao monte Tabor. Uma ordem clara, simples, direta. Não havia dúvidas. Deus não falou assim, vai procurar, não deu enigmas para ele ter que decifrar. Foi uma ordem direta, clara. Baraque, você vai reunir 10.000 guerreiros da tribo de Naphtali e de Zebulon, e você vai para a guerra. Não havia uma segunda interpretação. Era muito clara. Mas uma questão antes da gente avançar que a gente precisa entender naquele contexto cultural e social. Débora ser profeta era algo incomum. Não era comum ter mulheres profetisas. A própria ordem no texto hebraico, que descreve não apenas como uma profeta mulher que quem falava em nome de Deus, mas mostra também que os homens que Deus havia levantado para liderar a nação de Israel, em termos políticos e espirituais, na parte da espiritualidade, não estavam cumprindo o seu papel. Não acontece isso também? Quando os homens na casa falham, quem que assume? São as mulheres. Porque quando o homem falta, por isso homens, fiquem atentos. Obrigado. Fique atento. Quando a mulher que antes ajudava começa a tomar atitudes e ações, há uma grande possibilidade que nós homens estejamos falhando. Vamos chamar de atenção para nós homens. A nossa cultura ocidental é muito comum, já se tornou muito comum que a mulher esteja em uma posição importante de diretoria, de presidente. Mas a gente precisa lembrar que naquela época, no texto bíblico, conforme o texto bíblico nos traz, essa história foi escrita numa época em que os homens assumiam o seu papel. As posições de liderança eram ocupadas por homens. E por que então uma mulher com tantas responsabilidades teve que assumiu esse papel de liderança dentro de uma nação inteira, com tantos homens? Por que ela, já com tantas obrigações e tantas responsabilidades, ela assumiu isso? Não me interprete mal,
como se eu estivesse dizendo que lugar de mulher na cozinha, na frente do fogão. Não é disso que eu estou falando. Mas é que o fato é que a nação de Israel não estava sendo liderada por quem deveria liderar. E então uma pessoa que já estava com muitas responsabilidades, a ela é dada essa tarefa, porque Deus encontrou apenas nela uma mulher, uma pessoa de atitude, que precisava naquele momento. E pela mesma razão que muitos homens naquela época não assumiram o seu papel e a nação se tornou um caos, muitos lares também se tornam um caos. Porque homens, maridos, não assumem o seu papel. É uma situação difícil que a gente vive hoje. Uma estatística fez um levantamento de quantas mulheres e quantos homens são os responsáveis pela manutenção da casa. E eu não estou falando só manutenção financeira, mas por cuidar dos filhos, sustento. E um grande número dessa pesquisa é que a maioria são mulheres. Não estou falando que a mulher não tem lugar no espaço dela na sociedade, ela tem porque Deus, como nós falamos no domingo passado, Deus deu um papel, uma importância, um valor para a mulher, mas deu uma tarefa para o homem também. E muitos lares ficam disfuncionais porque os homens não assumem o seu papel. Um lar verdadeiramente cristão não tem espaço para machismo ou feminismo. Quando cada um cumpre o seu papel, as coisas funcionam bem. Não há machismo, não há feminismo. Nenhum dos dois é cristão, nenhum dos dois é bíblico. Porque ambos acabam distorcendo o papel que Deus conferiu para a família. Débora era profetisa. Deus a usou para trazer uma mensagem direto para Baraque. Mas ela também era esposa. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E a Bíblia faz questão de enfatizar que ela era esposa, auxiliadora do seu marido. Mesmo cuidando do povo, ela cuidava de casa, do seu lar. Voltando à questão familiar novamente, muitas pessoas entram no casamento ou estão dentro do casamento sem saber qual é o seu papel. E por isso não assumem. Muitas vezes a busca do sucesso profissional é que mata muitas vezes a própria família. Pessoas na busca de mais uma pós, não é que eu estou falando contra a pós, não, pode estudar pós, estude quanto você puder. Mas na busca de querer crescer pessoalmente na profissão, crescer pessoalmente na vida acadêmica, acaba sacrificando a família. Não, eu vou ganhar dinheiro para dar condições melhores. Mas aí quando viu, o filho já cresceu, o filho já saiu de casa, não cresceu com o filho, não passou os dramas com ele. Muitas pessoas trocam. E aí vem, até uma forma assim, debochada, de tratar a dona de casa como uma profissão que a pessoa é triste, que ela é insatisfeita. Isso é um grande engano. O contentamento não tem a ver com a profissão, com a ocupação que se tem. Tem a ver com o coração. Assim como pessoas também que têm esse ar de realização profissional, como estão essas pessoas da figura da esquerda, de que isso, sim, as pessoas estão no topo das suas vidas, chegaram no auge. Muitas vezes estão no fundo do poço, porque estão ganhando dinheiro, estão ganhando aplausos, reconhecimentos, prêmios, mas estão perdendo a família. Quantas pessoas hoje não vivem assim? Postam nas redes sociais, está viajando lá para Jericoacoara, tomando a bebida deitado na rede, num hotel 5 estrelas, mas a vida está um caos. Débora, ela era profetisa, sim, mas ela era esposa também. Ela era uma mulher que cuidava da sua família. Ela não trocou, não fez uma coisa ou outra, ela fez as duas coisas. O pastor e escritor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte sobre família: família é o nosso maior patrimônio. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Sua família é um presente de Deus. Valorize-a, ame e agradeça a Deus por ela.
Não é a nossa profissão, não é o quanto nós ganhamos mensalmente, é que define a nossa vida. Família vale muito mais do que isso. Não estou falando para você deixar de trabalhar para fazer, não é uma coisa ou outra, mas é colocar cada coisa no seu devido lugar. Nenhum sucesso compensa o fracasso na família. O apóstolo Paulo, ele adverte a igreja, na verdade, adverte o jovem pastor Timóteo, quando ele fala como ele deveria escolher a liderança espiritual de uma igreja. Qual deveria ser o perfil do líder. E no meio de tantas qualificações, ele coloca isso. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Paulo não está falando assim, veja o que já fez mestrado em teologia, veja o que já plantou tantas igrejas, veja aquele que já foi missionário lá na África. Ele não está falando isso, ele fala de caráter. E dentro das qualificações, Paulo fala que ele saiba cuidar da própria família. E de todas as qualificações, este é o único que Paulo ele comenta um pouquinho mais e diz: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Percebe a seriedade do papel? Débora era uma mulher responsável e o texto faz questão de enfatizar: era esposa de Lapidote. A tarefa de profetisa não era maior do que o seu papel como esposa. Biblicamente falando, servir a Deus começa dentro de casa. Não importa quanta posição alguém tenha alcançado no trabalho, nos estudos ou até dentro do ministério da igreja. O primeiro ministério que é intransferível, inegociável, é a família. Nunca troque as ordens disso. Grandes pastores, pregadores, evangelistas foram homens usados por Deus no anúncio da palavra. Mas vários deles, seus lares estavam em caos. Conheci um missionário que trabalhou no Brasil por mais de 20 anos, americano. Ele tinha 2 filhos. E o filho mais velho, ele era um diferentão. Eu vou falar a aparência dele, mas não estou falando que é isso que define quem ele é. Imagina o filho de um missionário americano, né, daqueles com cabelo dividido assim, tudo certinho, pai, a mãe toda, né, arrumada, e o filho mascando chiclete com a bocona aberta, naquela época, estou falando isso já da década de 80. Ele já tinha uns 3 piercing no nariz, tinha a orelha cheia de brinco, todo tatuado, com a roupa rasgada, com furo no joelho, né? Furo na calça do joelho, não, furo no joelho. A calça toda arrebentada, jaqueta de couro largada assim no banco de trás. Achava aquilo estranho. Era diferente. Até que mais tarde eu vim descobrir que esse filho, ele tinha revolta com o pai. Porque o pai cuidava mais da igreja do que da família. Por que será que é tão fácil ser gentil com as pessoas de fora? E tão desafiador com os de dentro? Talvez porque com os de fora a gente não tem um compromisso de viver todo dia. Débora cuidava da sua família. A vida não pode ter prioridades trocadas. Porque senão quem sofre são os filhos. Os filhos são os que sempre sofrem. Porque aos pais foi dado o privilégio de não apenas gerar filhos, mas também uma responsabilidade de ensinar os filhos a amarem a Deus, a ouvirem a Deus. E eles vão fazer isso, eles vão aprender quando eles virem os seus pais fazendo. Você fala assim: pastor, mas meu pai e minha mãe nunca veio para a igreja comigo, mas sempre me mandava para a igreja. Graças a Deus por isso. Mas não é suficiente.
Os filhos aprendem com os pais, mais do que com o que eles falam, aprende com o que eles fazem. O pastor falou assim: seus filhos não vão lembrar talvez de uma palavra que você falou, mas eles vão lembrar do jeito que você viveu. Isso mexeu comigo e mexe muito ainda hoje. Que aquilo que eu falo para os meus filhos, e para mim pesa mais ainda porque eu sou pastor, porque eles me veem todo domingo pregando. E eu espero que nunca saia da boca deles: poxa pai, vamos mudar para a igreja, porque lá você é legal. Eu oro para que isso nunca aconteça. Aos filhos foi dado o privilégio não apenas terem suas necessidades supridas, mas também a responsabilidade de honrar os pais. Mesmo que a ordem dos pais, a opinião dos pais, o posicionamento dos pais não esteja em concordância com a sua, você deve honrar a eles. E só reforçar o que nós falamos na outra mensagem sobre família: quando é que termina a responsabilidade de honrar os pais? Quando os filhos partem, não quando os pais partem. Os pais podem partir e vão, naturalmente, espera-se que os pais partam antes dos filhos. E mesmo que eles partam antes de nós devemos honrar eles enquanto nós estivermos vivos. A sua tarefa termina quando Deus diz: terminou. Honre os pais, não só de boca, mas de fato e de verdade. E aos maridos foi dada por Deus a responsabilidade de abençoar suas esposas como Cristo cuida da sua igreja, liderando com sabedoria e amor, com coragem e respeito, com atitude, mas também com humildade. Pais, vocês não foram colocados nas suas casas para serem tiranos, mas para serem exemplo, para serem como Cristo é para com a igreja. Esse é o padrão de Deus para nós. E às esposas foi dada a responsabilidade de sujeitar-se à liderança do seu marido, não como empregadas, não como inferiores a eles, mas para ajudá-los a assumirem, que eles assumam o seu papel de líder. Pastor, mas meu marido não se move. Pastor, meu avô ensinou assim, ele agia, essa era a relação que eles tinham e que eu recebi dos meus pais. Não. Ajude-o. Talvez você seja melhor líder do que ele. Tem muitas mulheres que são melhores líderes do que os maridos, mas isso não significa que elas devam assumir esse papel. O papel é dele, porque é dele que Deus vai exigir. Quando Adão e Eva caíram lá no jardim do Éden, Eva foi a primeira a comer, foi Eva que foi tentada, Eva que cedeu à tentação, mas quando Deus foi procurá-los, disse: Adão, onde você está? Você comeu do fruto que eu disse para que não comesse? Deus não exigiu de Eva, porque não era o papel da Eva, era de Adão. Às vezes, eu já ouvi várias vezes pessoas falando assim: eu não gosto de Paulo, pastor, porque ele é machista, porque ele fala que tem que se submeter ao marido. Mas a tarefa de amar a esposa como Cristo na igreja é uma tarefa muito maior, porque o homem vai ter que abrir mão do seu ego, vai ter que abrir mão de muitas coisas para dar a vida pela esposa, para o bem dela. Débora tinha o zelo pela família, e nós também devemos ter, cada qual o seu papel. E por último, ela era juíza. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela era juíza. Ela julgava as questões que vinham até ela, tinha que tomar decisões difíceis. Ela decidia questões civis, políticas, religiosas, domésticas até. Mas apesar disso, ela não queria assumir o papel de líder. Entenda bem, ela estava numa posição de liderança, mas ela não brigou por isso. Ela não saiu na rua protestando, jogou nas redes sociais. E os direitos das mulheres? Ela não fez isso. Porque quando Deus falou: fala para Baraque, separa 10.000 homens. Se ela fosse uma mulher diferente do que ela foi, ela diria: e eu, Deus? Onde é que eu fico na história?
Eu estou liderando esse pessoal, o que custa deixar para eu liderar esses soldados? Ele vai ser meu auxiliar. Não, você não vê isso no texto. Deus fala para Baraque. E ela fez o quê? Falou para Baraque. Separa 10 homens da tribo de Naftali, da tribo de Zebulon e vai para a guerra. E Baraque fala o quê? Versículo 8. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Baraque era um homem muito mole, muito fraco, muito indeciso, muito inseguro. Ele condicionou a obediência dele a Deus a Débora. Débora, se você for comigo, eu vou. Se não, me deixa quieto aqui no canto. Eu não vou, não. E Débora, como muitas outras vezes, ultrapassando a expectativa, ela repreende, dizendo: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de outra mulher. Débora não hesitou em ir junto, porque ela sabia que a tarefa era de Baraque, de assumir a liderança. Eu vou junto com você, mas fica sabendo de antemão, essa honra não será para você, porque Deus vai entregar Sísera nas mãos de uma mulher, e nem era ela, foi uma outra mulher. Uma mulher que inclusive aparece uma vez apenas no texto bíblico. Baraque foi um homem omisso, ele dependia da aprovação de outros para agir. Débora não, ela foi junto. E essa postura dela nos deixa duas grandes lições. Em primeiro lugar, que ela cumpriu cabalmente, inteiramente, fielmente a tarefa que Deus deu para ela. Nem mais, nem menos. A mensagem que Deus tinha para dar, ela deu na íntegra, com fidelidade. E uma aplicação para nós é: será que nós temos cumprido o nosso papel, aquele que Deus nos deu? Se Deus pedir contas hoje da responsabilidade que Ele te deu, o que você vai responder para Ele? Sim, Senhor, está aqui o relatório de tudo que eu fiz. Será que nós estamos cumprindo? E eu pergunto para mim, enquanto pastor, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho. Débora cumpriu fielmente o seu papel, porque ela era plenamente dependente de Deus. Ela confiava em Deus, ela amava a Deus, ela queria honrar a Deus. E a segunda lição é da gente não se limitar ao que é nossa obrigação apenas. Eu vou fazer o que me cabe. Se não der certo, o problema não é meu. Débora, ela foi junto. E a pergunta que eu quero trazer para nós aqui, e eu faço para mim porque eu estou debaixo de uma liderança também, é: se nós estamos dispostos a apoiar e encorajar quem está na liderança. Porque apontar falhas, apontar erros, apontar quedas, isso a gente já tem de sobra. É igual o torcedor de futebol, né? Todo torcedor de futebol é técnico. Deveria colocar, tirar tal e colocar tal. Deveria mexer aqui e ali. Mas quantos de nós está disposto a descer no campo e jogar junto? E nós estamos vivendo num período eleitoral complicado. Vai ter mudança de governo. Os nossos governantes, eles tomam decisões e nós acompanhamos isso. E é muito fácil dizer que fulano ou cicrano tomou a decisão certa ou errada. Mas onde é que estão as pessoas que vão arregaçar as mangas e falar assim: precisar, estou junto? Débora podia ter falado: o recado está dado, vai lá você já sabe o que você tem que fazer. Eu vou ficar aqui julgando, tem causas para ser julgadas aqui. Mas ela foi junto.
cooperadores são sempre uma bênção. Talvez você não faça grandes coisas, mas a cooperação é necessária. Israel estava no caos. Débora se posicionou para ser participante, ser cooperadora, ser parte da solução. E é isso que muitas vezes, na nossa família, na nossa igreja, na escola, nós precisamos. Pessoas que se disponham a participar. Concluindo, que a gente seja como Débora, que em tempos de desordem e omissões, que nós sejamos parte da solução nas mãos do Senhor. A escola onde a Vitória e o Samuel estudam teve uma reunião essa semana, na sexta-feira, para discutir sobre uma nova situação que a escola pode vir a ter. Eu estava lá no portão, não pude ficar na reunião, mas a Isabel estava lá na reunião. Se contar o número de pessoas que participaram, que se dispuseram a fazer parte da solução, e das que estavam de espectadores, era uma minoria. Deus nos chamou não apenas para experimentarmos as bênçãos, mas para sermos também produtores de frutos. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Produzir fruto no casamento, produzir fruto na igreja, produzir fruto na comunidade, produzir fruto no lugar onde Deus nos chamou. Produza fruto. Que a gente seja parte da solução, cooperadores do reino. Não que Deus precise de nós, mas Ele tem prazer em nos incluir no trabalho que Ele está fazendo. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus porque o Senhor nos convida para essa obra tão grande, que não é apenas, ó Deus, fazer pequenas reformas, mas, ó Deus, é restaurar toda a criação, Senhor Deus, por meio da pregação do Evangelho, por meio da vivência do Evangelho, por meio, Senhor Deus, da ação do Senhor sobre, ó Deus, o meio que nós vivemos, começando de casa, estendendo, Senhor Deus, para os nossos parentes, estendendo, Senhor Deus, para a comunidade, para a vizinhança, estendendo, Senhor Deus, para todo o nosso Brasil. Não nos deixe, Pai, ficarmos acomodados, sendo apontadores, mas sermos, ó Deus, participantes da obra que o Senhor está fazendo, participantes da solução. Eu te agradeço, ó Pai, e oro em nome de Cristo Jesus. Amém.